Saudações, futuros estrategistas do Orçamento Público da Conab. Sejam novamente bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. Hoje, aprofundaremos nosso conhecimento nas ferramentas que moldam a estrutura e a funcionalidade do orçamento público, os métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público. Desvendaremos as características do orçamento tradicional, do orçamento de base zero, OBZ, e do orçamento-programa, exploraremos a essencial função dos classificadores orçamentários e entenderemos o mecanismo dos créditos adicionais. Preparem-se para dominar o arsenal do planejamento financeiro governamental. Para uma gestão orçamentária eficaz, o setor público dispõe de diversos métodos, técnicas e instrumentos que auxiliam na elaboração, execução e controle do orçamento. Vamos explorar alguns dos mais relevantes para a sua preparação para a Conab. Métodos de elaboração orçamentária. Ao longo da história, diferentes abordagens têm sido utilizadas na elaboração do orçamento público. 3 métodos se destacam. Orçamento tradicional, o clássico. Características, focado no controle financeiro e na legalidade dos gastos. A ênfase está nos insumos, o que se compra, e nas unidades administrativas, quem gasta. A estrutura é linear e hierárquica, com pouca ou nenhuma vinculação entre os gastos e os objetivos a serem alcançados. O orçamento é visto como uma peça contábil. Com foco no passado, gastos históricos servem como base para o futuro. Vantagens: simplicidade na elaboração e controle da legalidade dos gastos. Desvantagens: pouca ênfase na eficiência, na eficácia e nos resultados dos gastos públicos. Dificuldade em avaliar o desempenho dos programas governamentais e em priorizar a alocação de recursos com base em objetivos claros. Orçamento de base zero, OBZ. Características: parte do princípio de que todo orçamento deve ser justificado a cada novo período, como se não houvesse histórico de gastos. Cada atividade ou programa deve ser analisado em termos de sua necessidade, eficiência e alternativas de execução. Os gestores devem elaborar pacotes de decisão para cada atividade, com diferentes níveis de financiamento e seus respectivos resultados esperados. Vantagens: potencial para identificar e eliminar gastos desnecessários ou ineficientes, incentivar a alocação de recursos com base em prioridades atuais e promover uma análise crítica de todas as atividades governamentais. Desvantagens: processo complexo e demandante em termos de tempo e recursos, especialmente em grandes organizações. Pode gerar resistência por parte dos gestores acostumados com a continuidade automática dos seus orçamentos. A subjetividade na avaliação dos pacotes de decisão pode ser uma limitação. Orçamento-programa. Características: voltado para o planejamento e para o alcance de objetivos e metas. O orçamento é estruturado por programas de governo, que são conjuntos de ações coordenadas para atingir um objetivo específico. Para cada programa, são definidos objetivos, metas, indicadores de desempenho e os recursos necessários para sua execução. A ênfase está nos resultados a serem entregues à sociedade. Vantagens: maior transparência na alocação de recursos e na avaliação do desempenho governamental. Facilita a vinculação entre o planejamento e o orçamento, a priorização de programas e a responsabilização dos gestores pelos resultados alcançados. Permite uma visão mais clara do custo dos programas e da sua efetividade. Desvantagens: requer um sistema de planejamento bem estruturado e a definição de indicadores de desempenho claros e mensuráveis, o que nem sempre é fácil de implementar. A complexidade na definição de programas e na alocação de custos pode ser um desafio. No Brasil, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, como a LRF, incentivam a adoção do orçamento-programa. 2. Classificadores orçamentários. Os classificadores orçamentários são códigos e tabelas padronizadas utilizadas para organizar e identificar as receitas e as despesas públicas nos diferentes estágios do processo orçamentário. Eles são essenciais para a consolidação das contas públicas, a análise das informações orçamentárias, o controle e a transparência. Alguns dos principais classificadores incluem: classificação por natureza da receita, detalha a origem dos recursos públicos, impostos, taxas, contribuições, transferências. Permite identificar as fontes de financiamento das políticas públicas. Classificação por natureza da despesa,
Indica o tipo de bem ou serviço adquirido ou o tipo de gasto realizado, pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, investimentos, transferências. Facilita a análise dos gastos por categoria econômica. Classificação funcional programática. Combina a função, área de atuação do governo, como educação, saúde, segurança, com o programa, conjunto de ações para atingir um objetivo. É fundamental para o orçamento-programa, permitindo vincular os gastos aos objetivos de governo. Classificação institucional. Identifica os órgãos e entidades responsáveis pela execução das despesas, ministérios, secretarias, autarquias. Permite acompanhar a execução orçamentária por unidade administrativa. Classificação econômica da despesa. Agrupa as despesas em correntes, gastos de manutenção e funcionamento, e de capital, investimentos e aquisição de bens de capital. Essencial para a análise do impacto dos gastos na economia. A correta utilização dos classificadores orçamentários é crucial para a elaboração de informações orçamentárias consistentes e para a tomada de decisões informadas pelos gestores públicos e pelos órgãos de controle. 3. Créditos adicionais. A Lei Orçamentária Anual, LOA, prevê as receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro. No entanto, durante a execução orçamentária, podem surgir necessidades de recursos não previstas ou insuficientemente dotadas na lei original. Para atender a essas situações, a legislação permite a abertura de créditos adicionais. Eles são autorizações de despesas não incluídas ou insuficientemente dotadas na LOA. Existem 3 tipos principais de créditos adicionais. Créditos suplementares, destinados a reforçar dotações orçamentárias já existentes que se mostraram insuficientes para atender às despesas para as quais foram originalmente consignadas. Por exemplo, se a dotação para um determinado programa de saúde se esgotar antes do final do ano, pode ser aberto um crédito suplementar para aumentar os recursos disponíveis para esse programa. Créditos especiais, destinados a atender a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica na LOA. Geralmente, são utilizados para atender a necessidades novas e urgentes, como a criação de um novo programa de governo ou a realização de uma despesa decorrente de uma calamidade pública. Créditos extraordinários, destinados a atender a despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. A abertura desses créditos dispensa algumas formalidades exigidas para os demais tipos, dada a urgência da situação. Processo de abertura de créditos adicionais. A abertura de créditos adicionais geralmente requer existência de recursos disponíveis. A lei estabelece fontes de recursos que podem ser utilizadas para a abertura de créditos adicionais, como superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, recursos provenientes de excesso de arrecadação, recursos de reserva de contingência e recursos resultantes de anulação de dotações. Autorização legislativa. A abertura de créditos suplementares e especiais depende de autorização do Poder Legislativo, mediante lei específica. Os créditos extraordinários podem ser abertos por decreto do Poder Executivo, que deverá dar imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Compreender os diferentes métodos de elaboração orçamentária, a função essencial dos classificadores e o mecanismo dos créditos adicionais é fundamental para uma visão completa do orçamento público. Esses instrumentos moldam a forma como o governo planeja, organiza e executa as suas finanças. Dediquem-se a internalizar esses conceitos para brilharem na prova da CONAB. No nosso próximo encontro, exploraremos as normas legais aplicáveis ao orçamento público. Mantenham-se focados e contem com a Astra Educa Concursos na sua jornada rumo à aprovação.